Hoje, nós iremos falar sobre o ponto de aumento, nós iremos falar sobre intervalo, sobre a fórmula de compasso em 2 e sobre o movimento de solfejo em 2. Então, nós já aprendemos a fórmula de compasso em 3 e a fórmula de compasso em 4. Hoje, iremos finalizar as fórmulas de compasso simples, mas nós iremos usar em vários exercícios e eu estarei lembrando vocês sempre para que vocês fixem na cabeça essas fórmulas de compasso e como que é o movimento, tá bom? Nós iremos realizar o exercício 1 e 2 da página 36, o exercício da página 1 da página 40, e nós iremos fazer os exercícios de solfejo da página 39 e os exercícios de leitura rítmica da página 41. A finalidade desta aula é conhecermos, né, a definição e para que serve o ponto de aumento. Então, quando vocês verem o ponto de aumento em algum exercício, vocês vão saber o que fazer com ele. Nós veremos com precisão a fórmula de compasso em 2 e o movimento de solfejo, que é muito interessante, e como executá-lo corretamente. Vamos lá. Ponto de aumento é um ponto colocado à direita da cabeça da figura musical e aumenta metade da sua duração. Então, por exemplo, você tem uma figura no qual ela vale um tempo. E se ela tiver o ponto de aumento, o ponto vai valer metade do valor da nota. Muitos alunos confundem o valor do ponto de aumento pensando que ele vale metade, meio tempo. Não, ele vale metade do valor da nota. Então, se a figura ela vale um tempo, o ponto vai valer meio. Então, você tem ali 1 tempo e meio de duração para aquela figura pontuada. Se essa figura vale 2, o ponto de aumento representa 1 tempo. Aí você soma 2 mais 1, 3. Então, aquela figura que vale 2 tempos com ponto de aumento, ela vai passar a representar 3 pulsos, certo? Aqui nós temos alguns exemplos no qual você tem uma figura uma mínima pontuada que ela vale 3. Por que 3? Então, a mínima sozinha, ela representa 2 tempos. Neste exemplo, tudo vai depender, o valor da figura vai depender do valor da fórmula de compasso. Então, você tem aqui uma mínima, que representaria no normal, sem ponto, 2 tempos, e você tem mais o pontinho, que representa metade do valor dela. Então, nós temos aqui como se fosse uma mínima e uma semínima, certo? Nós temos no outro exemplo uma semínima pontuada. Essa semínima pontuada, ela está representando 1 tempo e meio, que é o mesmo que uma semínima mais uma colcheia. Se vocês tiverem dúvida, escrevam aí nos comentários. E nós temos uma colcheia pontuada. Essa colcheia pontuada, ela está valendo metade de um, meio tempo. E o ponto de aumento está valendo 1/4. Metade mais 1/4, eu tenho 3/4 de tempo. Se vocês forem pensar em 3/4 de tempo, vocês estão pensando imagine um lápis, aonde você cortou ele no meio. Metade do lápis é a colcheia sem ponto. E metade da outra metade é o valor do ponto de aumento, certo? Ao contrário das ligaduras de valor, o ponto de aumento pode ser usado também em pausas. Pausas são as figuras que representam o silêncio. Lembra que cada figura de som tem a sua figura de silêncio? Então, é isso, tá bom? Então, nós temos aqui um exemplo onde eu tenho uma semínima pontuada, ela pode ser ligada também. Ela pode ser uma semínima e uma colcheia ligada, né, com uma ligadura de valor. Né? Nós temos o exemplo da mínima pontuada, que nós podemos representar como mínima e uma semínima, certo? Igual a colcheia pontuada. Ela pode ser representada por uma colcheia e uma semicolcheia com a ligadura de valor. E nós temos a semibreve pontuada. Ela representa, com a ligadura, ela representa uma semibreve e uma mínima. Agora, as pausas são diferentes. Você
pode colocar ponto de aumento em pausas, porém você não consegue ligar. Você não coloca ligadura de valor. Seguindo, nós podemos ter também o ponto duplo. O primeiro ponto aumenta metade da duração da figura. Então, isso nós já sabíamos, né? Se você tem uma figura com um ponto, o primeiro ponto aumenta metade do valor da figura. O segundo ponto representa metade do valor do ponto. Então, se eu tenho aqui uma mínima pontuada, uma mínima com duplo ponto de aumento, a mínima, ela está representando 3 tempos, certo? Então, eu tenho a mínima mais uma semínima mais uma colcheia. A semínima é metade da mínima. A colcheia é metade da semínima. Então, somando tudo isso aqui, eu fiquei com 3 tempos e meio. Se eu fosse representar isso com uma ligadura, eu tenho a semínima, a colcheia e eu tenho a semicolcheia, certo? Esse exemplo eu tirei do MSA. Continuando, a cargo de curiosidade, eu trouxe para vocês o ponto de aumento triplo. Nós não temos o ponto de aumento triplo, certo? Mas eu trouxe porque isso existe na música. Então, eu trouxe para que vocês fiquem sabendo, certo? Então, quando colocamos 3 pontos, o terceiro ponto aumenta metade do valor do segundo ponto. Então, se o primeiro ponto aumenta metade do valor da figura, o segundo ponto aumenta metade do valor do primeiro ponto. E o terceiro ponto aumenta metade do segundo ponto. É confuso, não é? Mas é só fazer os exercícios com calma, analisar sempre o que você vai tocar e você vai entender, não vai ficar difícil, não. Nós temos aqui, então, um exemplo, onde você tem uma mínima com 3 pontos. Então, nós temos essa mínima com triplo ponto de aumento, representando 3 e 3/4 de movimento. Como que é isso? O primeiro ponto, a primeira figura, que é uma mínima, certo? Aí nós temos o primeiro ponto, que representa a semínima. Nós temos o segundo ponto, que representa a colcheia, né? O tempo da colcheia, que é metade da semínima. E nós temos a semicolcheia, que é metade da colcheia. Então, nós temos a mínima representando 2 tempos, a semínima representando 1 tempo, a colcheia representando meio tempo e a semicolcheia representando 1/4 de tempo, que é metade de meio. Deu para entender? No inário, só existe um hino com duplo ponto de aumento, e é o hino 228. Depois, vocês podem abrir o inário nesse hino e analisar, certo? Então, nós temos aqui a colcheia valendo bem pouquinho, ela representa um som bem rapidinho. Agora nós iremos falar sobre intervalos.